Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sayonara e eu vou estar aqui auxiliando com vocês com mais uma aula. Hoje nós vamos ter como tema circunferência. Nessa aula entenderemos a diferença entre círculo e circunferência, seus elementos e alguns cálculos básicos que são feitos com eles, ok? Então vamos lá, circunferência. A circunferência é o espaço geométrico que compreende todos os pontos de um mesmo plano, que estão localizados a uma mesma distância r de um ponto fixo que chamamos de centro. Então vocês estão aqui vendo? Esse ponto aqui fixo é chamado de centro. Ele é o ponto O de origem, ele é o centro da nossa circunferência. Todos os pontos que são localizados a essa mesma distância do ponto do centro formam o espaço geométrico que chamamos de circunferência, compreendidos por esse contorno aqui de preto. O raio é essa distância, por isso chamamos de R. A distância entre o centro e o contorno da circunferência nós chamamos de raio. Dentro da circunferência, nós temos alguns elementos que eu vou trazer aqui para vocês. Então, vamos lá. Aqui, esse contorno preto é a circunferência. Como eu falei no slide anterior, o centro C, ou ponto O, está bem aqui, esse pontinho preto. Nós temos a corda, que é exatamente o segmento que corta a circunferência em dois pontos sem passar pelo centro, tá? Então, qualquer segmento que corte a circunferência em dois pontos, ele é chamado de corda, desde que ele não passe pelo centro da circunferência. O raio é a distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de raio. Então, nós podemos traçar colocar de canetinha azul, nós podemos traçar daqui, do centro até aqui, ó, na circunferência, é o raio. Esse é outro raio, raio, raio. Todos que passam pelo centro até a outra extremidade da circunferência é chamado de raio, ok? Então, todos esses tracinhos aqui, nós podemos chamar de raio. Já o diâmetro é a distância entre uma ponta da circunferência até a outra. É a corda que passa exatamente pelo centro. Então, nós temos dois tipos de corda. A corda que não passa pelo centro é só chamada de corda. Se nós tivermos uma corda que passe pelo centro, em qualquer direção, dividindo a circunferência exatamente ao meio, nós chamaremos de diâmetro, porque ela possui exatamente a medida de dois raios. Vejam, aqui tem um raio, mais um raio. Nós temos aí o diâmetro. Então, vamos recapitular. Corda é um segmento entre dois pontos da circunferência que não passa pelo centro. Raio é a distância entre o centro e qualquer parte da circunferência desse contorno. Diâmetro é a medida de dois raios, e centro é o ponto que está exatamente na origem da circunferência central, ok? Como é calculado o perímetro? O perímetro é o contorno, a extensão de uma circunferência, ou seja, o perímetro ele é calculado através da equação C de comprimento
é igual a d π. Π é essa letrinha grega aqui, ok? Quem é o d? O d é o diâmetro, que é igual a 2 vezes o raio. Então, nós podemos falar que o comprimento, o perímetro da circunferência, o contorno da circunferência, pode ser calculado com 2 πrs. Então, onde nós temos C como comprimento da circunferência, D é o diâmetro, que é igual a 2 vezes o raio, R, que é o raio da circunferência, e π é uma constante, é um número, que nós calculamos com o valor de 3,14 aproximadamente, ok? O π já teve aí mais de 100 casas conhecidas após a vírgula, mas nós vamos utilizar somente as duas primeiras, que é o 14, tá? Nós temos aí mais de 100 casas conhecidas. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre o círculo. Círculo também é conhecido como disco, é o conjunto de todos os pontos que formam uma circunferência. Então, observe aqui na imagem. Nós temos uma circunferência preenchida com fatias de pizzas brancas e azuis. Se eu dividir exatamente ao meio essa fatia de pizza branca e esticar como um retângulo, nós vamos ter exatamente de comprimento o πr, né? Nós temos aí o comprimento da circunferência 2 πrs. Por que nós vamos ter só πr? Porque nós dividimos ela aí ao meio, então nós vamos ter o comprimento πr. De altura, percebam que a altura é exatamente esse tracinho aqui, ó, que foi feito na divisão. Ele vai da extremidade da circunferência até o centro. Então, ele tem a medida de um raio. O que nós temos? A circunferência é o contorno. E o círculo é exatamente essa circunferência toda preenchida. Por isso a gente fala que é um disco. Nós podemos comparar, a grosso modo, no nosso dia a dia, de circunferência ser um anel. E o círculo ser, por exemplo, uma moeda. Então, nós temos aqui, através dessa imagem, que é um círculo cortado ao meio e aberto em forma de retângulo, observamos que possui o preenchimento de toda a extensão. E dessa maneira, como ele é todo preenchido, com partes brancas e azuis aqui na nossa imagem, nós podemos observar que ele é todo preenchido. Por isso, a gente pode calcular a área. E a área, ela nada mais é do que o quê? Base vezes altura, certo? Quem é a nossa base aqui? πr. Por que, professora, que não é 2πr, já que a circunferência ela tem um comprimento 2πr? Porque nós estamos dividindo aí a nossa circunferência ao meio. Então, quando a gente divide ao meio, percebam que aqui é o contorno dela e aqui também é. Então, a gente tem dois contornos. Para que a gente não calcule duas vezes a mesma coisa, a gente divide por 2. Então, 2πr dividido por 2 dá só o πr. O 2 some, como na simplificação. E aí, a gente calcula a multiplicação da base vezes a altura. Sendo assim, nós temos a área igual ao comprimento da circunferência, 2πr dividido por 2, né? Porque o comprimento foi dividido ao meio, multiplicado pela altura, que é o raio. Então, nós temos 2πr ao quadrado. Vejam aqui a diferença entre o círculo e a circunferência. Círculo, nós temos de comprimento da circunferência 2πr. A circunferência ela não possui área, só perímetro, porque ela não tem preenchimento. Percebam que ela é só o anel, só o contorno. Já o círculo, ele também pode ser visto como uma moeda, um disco, porque ele é todo preenchido. A área do círculo é πr ao quadrado. Então, o que nós temos que lembrar aí? Círculo, lembra-se moeda, disco, CD. Ele é o quê? Ele possui uma área, porque ele tem todo o preenchimento, todos os pontos que preenchem uma circunferência.
ele é calculado a área com πr ao quadrado. Já a circunferência, ela não possui área. Ela é um exemplo de um anel. Ela só tem um contorno. Ela não possui preenchimento, ela é vazada, ok? É como se fosse um bambolê. Só tem um contorno, ele é vazado. Então, nós calculamos o comprimento da circunferência com C igual a 2 πrs. Então, aqui nós temos alguns exercícios que nós vamos deixar para que vocês treinem e tirem aí as dúvidas, aprendendo a fazer o cálculo de todos os exercícios através do que foi aprendido na aula. Vou fazer aqui para vocês 2 exemplos resolvidos. Digamos que nós temos aí uma circunferência, tá? Vou fazer aqui um exemplo de uma circunferência com o raio igual a 2 centímetros. E eu vou calcular o comprimento dessa circunferência. Como que vai ser o comprimento? Vai ser 2 da fórmula vezes o π vezes o raio. Nós sabemos que o π é igual a 3,14. Então, vai ficar 2 que multiplica 3,14 que multiplica o 2, que é o nosso raio, ok? Vou fazer aqui bem passo a passo, tá, pessoal? Vou multiplicar primeiro esses 2. 2 vezes 3,14 dá 6,28. E aí, esse 6,28 precisa multiplicar por esse 2 aqui do final. E aí, eu vou achar o comprimento da minha circunferência, que vai ser igual a 12,56 o quê? Centímetros. Então, se eu tivesse que fazer um corte nessa circunferência, esticar como se fosse uma corda, eu teria 12 centímetros,56 milímetros, ok? Então, o comprimento dessa circunferência é 12,56. Para calcular a área de um círculo, nós temos aí esse círculo aqui. Vamos supor que o centro dele seja aqui com um raio 3, tá? Vou pôr aqui que o raio é 3 metros. Como que eu calculo a área desse círculo? Eu coloco lá minha fórmula, né? A área do círculo é igual ao π, que é uma constante de 3,14, vezes o raio ao quadrado. Então, qual que é a área desse círculo? É 3,14 vezes o 3 ao quadrado. Então, nós possuímos aí o cálculo de 3,14 vezes 3 ao quadrado. Eu vou repetir o 3,14 e vou calcular o quadrado de 3. O quadrado de 3, quem não se lembra, é 3 vezes 3. O expoente significa que esse número aqui maior está sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 3 vezes 3 dá 9. Então, nós vamos achar aí agora a área desse círculo que possui raio 3. Nós colocamos aí o 3,14 aqui e vamos multiplicá-lo por 9. Fazer bem passo a passo para que não haja dúvidas, ok? Então, vamos lá. 9 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 9? É 36, certo? Fico 6 e sobe aqui na nossa conta o 3. Vamos lá. 9 vezes 1 dá 9. 9 mais 3 dá 12. Boto 2 e sobe 1. 9 vezes 3, ou 3 vezes 9, dá 27. 27 mais 1 dá 28. E aí a gente vai colocar a vírgula. Repare que é 3,14. Tem 2 casas depois da vírgula. Então, a gente vai contar 1, 2 casas e vai pôr a vírgula.
A área desse círculo com raio 3 metros é igual a 28,26 metros quadrados. Percebam que a gente apenas vai substituir o π por 3,14 e vai pôr o valor do raio para fazer o cálculo tanto do comprimento da circunferência quanto da área do círculo, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato comigo, tá bom? Vou deixar aí a página com os exercícios, tá? Pedindo para que vocês calculem aí o valor de área e o valor de comprimento de algumas circunferências e círculos, de modo que vocês treinem e achem aí o resultado, para que vocês possam obter aí um aprendizado cada vez melhor, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo. Até a próxima, pessoal!